Olá pessoal, nessa segunda aula da semana vamos então discutir o diagnóstico laboratorial das infecções do trato urinário. Então, para o diagnóstico dessas infecções, tá? A gente pode ter diferentes tipos de amostra clínica, tá? A mais utilizada, gente, é essa que está mostrando aí o esquema, tá? Que é a urina de jato médio. Preferencialmente, gente, essa urina deve ser coletada a primeira urina da manhã ou após o indivíduo fazer uma retenção urinária de pelo menos 2 horas e preferencialmente, né, também ser coletada antes do início da antibiótico-terapia, porém nem sempre isso é possível, tá? E o cliente deve ser instruído, né, a não ingerir líquido em excesso, tá? Para não diluir realmente a amostra. E como vocês estão vendo aí no esquema, essa coleta ela é instruída ao cliente, tá? Então a pessoa vai fazer uma higienização das mãos com água e sabão, depois vai higienizar a genitália externa também com água e sabão, tá? E posteriormente lavar bem para tirar todo o resíduo de sabão que pode inibir o crescimento bacteriano ou matar as bactérias. E vai começar a micção, tá? Desprezando o primeiro jato no vaso, tá? E sem interromper a micção, coleta mais ou menos 10 ml de urina, do que a gente chama de jato médio, tá? Esse primeiro jato, gente, que vai ser desprezado, ele vai servir para lavar um pouco as bactérias da uretra, tá? E eu pegar mais bactérias que estejam ali, ou né, na bexiga, causando uma cistite, ou então que estejam, né, passando ali pelo parênquima renal, causando uma pielonefrite. Para pacientes que estão fazendo uso de catéter, né, a gente viu que esse uso de catéter urinário é um dos principais fatores de risco, tá, para a infecção do trato urinário. Então, para pacientes que estejam usando catéter urinário, tá, gente, a coleta é feita diretamente do catéter, tá? Então, a pessoa que vai coletar, o profissional de saúde, vai fazer uma antisepsia ali dessa região do catéter, com uma seringa ele vai coletar os 10 ml dali, tá? Como vocês podem ver, gente, essa amostra ela não tem, ela é uma amostra de urina que está circulando, tá? Então você não tem essa lavagem, entre aspas, da microbiota da uretra como no jato médio, tá? Então isso a gente vai ter que considerar também lá na interpretação. Aqui eu estou mostrando outras possibilidades também, né? Tem essa urina de qualquer jato, como ela é chamada, que é essa urina que é coletada por um saco coletor, como vocês podem ver aí à direita acima, tá? Então a pessoa, né, o profissional de saúde vai fazer uma higienização da região pélvica da pessoa, prender esse saco coletor, e esse saco coletor ele não deve ficar mais do que 40 minutos. Então após 40 minutos a pessoa vem e recolhe, coleta essa urina, tá? Mas por que não pode ficar mais de 40 minutos, gente? Porque mais de 40 minutos eu já começo a ter crescimento de bactérias ali na urina e eu posso perder a proporção de bactérias que eu tinha lá na amostra clínica original, que é muito importante eu manter essa proporção. Uma outra amostra, gente, é a punção suprapúbica, né? Que ela é muito pouco utilizada porque é invasiva. Então, essa amostra é uma coleta de urina com a seringa diretamente da bexiga, tá? Essa amostra, gente, a gente não, né, embora seja invasiva, a gente não preocupa com contaminação da uretra. A gente está pegando direto da bexiga, tá? Então, isso também a gente vai utilizar lá, é importante na interpretação. E uma outra possibilidade, tá, gente, é a urina de primeiro jato, tá? Essa urina, gente, a gente vai coletar os primeiros 10 microlitros, tá? E essa amostra, ela é a que vai ter mais contaminação da uretra, tá? Então, muitas vezes ela é usada mais para casos de uretrite, tá? Por exemplo, com ISTs, né, como a gonorreia, a clamídia. Essa amostra ela pode ser utilizada, né, ao invés do suave uretral, embora o suave uretral é o mais indicado, tá? Essa amostra também é utilizada, gente, para, como eu falei com vocês, lá para micobactério, tá? Então essa primeira, na verdade a gente coleta o primeiro jato e o jato médio, tá? Para o micobactério. Por quê, gente?
o Mycobacterium tuberculose, né, causando essa tuberculose extrapulmonar, uma infecção do trato urinário, ele, como a gente viu, a gente vai fazer uma coloração que é diferente, tá? Então a gente consegue ver especificamente quem é bacilo alcoólico resistente e quem é microbiota. Então a gente vai, nesse caso, né, a gente não tem tanto problema com a contaminação pela microbiota. E lembrando que a gente vai fazer para a cultura, a gente faz o tratamento dessa amostra, para descontaminar essa amostra, né, com NaOH 4%. E após a coleta, gente, essa urina ela tem a temperatura ambiente até 2 horas para ser processada e refrigerada pode ser até 24 horas, tá? Para fazer o processamento dessa amostra. Então, como vocês estão vendo, gente, a gente tem várias amostras que, basicamente, elas vão ter 2 fatores que vão ser importantes, que é a invasividade, tá? Então, por exemplo, a urina de jato médio é uma amostra muito tranquila de se coletar, né? Nem um pouco invasiva, muito tranquilo. Já uma urina de punção suprapúbica já é uma amostra muito invasiva, tá? Pelo outro lado, a gente tem a questão da contaminação com a microbiota da uretra. Suprapúbica não tem nenhuma contaminação. Urina de jato médio, a gente tem problema com contaminação. Urina de qualquer jato vai ter muita contaminação. Então, a gente vai sempre fazer esse balanço, né, entre esses 2 parâmetros. Então, essas amostras, gente, elas vão ser enviadas, então, né, para o laboratório. Na área analítica, vários setores vão fazer a análise dessa amostra. A amostra de urina, gente, é uma amostra muito boa, porque a gente consegue ver várias, ou, né, ter indicativos de várias patologias diferentes, não só infecciosas, como não infecciosas também. Tá? Então, esses outros exames, né, que vão ser realizados, eles vão ajudar em todos esses diagnósticos e, inclusive, né, ajudar muito no nosso diagnóstico aqui, o bacteriológico. Um desses exames é o exame de fita, né, reagente de urina, que a gente vai fazer, você tem essa fita reagente, como vocês estão vendo ao lado aí, gente, que é uma fita que vai ter vários quadradinhos, cada quadradinho vai ser realizado um teste, tá? E aí a gente vai emergir essa fita na urina, tá? Completamente, e depois fazer uma leitura, geralmente entre 30 a 60 segundos, tá? Como é que eu faço essa leitura? Vocês estão vendo aí à direita abaixo, eu vou pegar a fita, depois desse tempo, e vou comparar isso com um padrão, com um parâmetro que eu tenho lá na própria frasquinho, né, da fita, tá? E aí eu vou ver resultados de vários parâmetros, como vocês estão vendo aí à esquerda, tá? Densidade, pH, glicose, proteína, sangue, leucócito, nitrito, tá? Então eu vou ver várias coisas. O que é importante aqui pra gente, tá? Que pode indicar, né, alguma coisa, nem sempre vai ser só isso, tá? Por exemplo, gente, o pH, né, a gente sabe que o proteus produz a urease e leva à alcalinização da urina, tá? Então o pH ele vai estar aumentado. Hemácias, né, aí embaixo, quando eu tenho sangue, né, então algumas infecções, por exemplo, Pseudomonas, Klebsiella, que são bactérias que produzem muitas citotoxinas ou toxinas citolíticas, tá? Podem ter uma destruição tecidual e levar a hematúria, né? A presença de sangue na urina, tá? Lesão renal também vai levar a presença de sangue na urina, então pode ser um indicativo de pielonefrite, tá? Os leucócitos, obviamente, tá? A gente vão estar presentes indicando um procedimento, né, um processo infeccioso, que vão estar presentes, né, no caso de processos infecciosos. O nitrito, tá, gente? A conversão de nitrato a nitrito, ela vai... como eu falei com vocês, todas as enterobactérias fazem essa conversão e mais alguns cocos gram-positivos, tá? O Enterococcus fecalis, o Staphylococcus aureus, tá? Então o nitrito positivo, ele é um ótimo indicativo da presença dessas bactérias, tá? É muito importante a gente não ter nitrito, não descarta a presença de bactérias. Algumas bactérias não fazem não produzem o nitrito. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas formadas, tá? Profissionais de saúde que usam esse parâmetro. Isso não é um parâmetro correto, tá?
claro, né, gente, que como se a gente pegar E. coli e Klebsiella, a gente vai ter aí, né, quase 90% dos casos de infecções, e são enterobactérias, vão produzir nitrito. Então é um bom indicativo, mas lembrando que a ausência não quer dizer, a ausência de nitrito não quer dizer ausência de infecção, tá? E as células epiteliais, tá, gente, que a gente pode ver, né, que vão também, de certa forma, ser um sinal, né, de dano tecidual, de inflamação, tá? Então pode nos ajudar no diagnóstico. Um outro exame importante também, que eu acredito que vocês já tenham também feito, né, na bioquímica, né, seria a análise do sedimento urinário. Então eu vou fazer, nesse caso eu vou pegar a urina, né, centrifugo a minha urina e faço a análise do meu sedimento. Eu vou ver o que, gente? Principalmente vou fazer uma quantificação dos meus leucócitos e das minhas bactérias, tá? Da microbiota bacteriana, tá? Como vocês estão vendo aí embaixo, né? Dá para a gente ver, né? Tanto as bactérias como os leucócitos, tá? Também vai ser importante, né? A presença de leucócito indica uma inflamação, tá? E aí na área, né, no setor de microbiologia, nós vamos fazer aqueles dois ramos clássicos, né, microscopia, pós-GRAM e cultura. Na microscopia, a gente vai fazer o que é chamado grã de gota, tá? Então eu vou pegar a minha amostra de urina, o meu frasquinho, vou homogeneizar gentilmente essa urina e vou pegar com a alça bacteriológica um pouco dessa amostra, tá? E vou espalhar na lâmina para fazer o meu esfregaço. Tá, e vou fixar minha lâmina lá no calor, igual a gente viu, e fazer a coloração de grã, tá? Ou no caso, né, de eu desconfiar de uma tuberculose extrapulmonar, né, no caso de micobactéria, uma coloração de Zeo-Nielsen. Mas a mais feita, né, obviamente, é a coloração de grã. E aí eu estou mostrando alguns resultados, tá, gente? Então é muito importante sempre, né, o encontro de leucócitos, tá? Mais uma vez falando, é um indício de inflamação, tá? Pode ocorrer leucócito, gente, sem ter uma infecção, tá? Processos não infecciosos levar também a uma inflamação, tá? Porém, a presença de leucócito é muito indicativa, né? Pra gente aqui. Então, estou mostrando aí para vocês alguns exemplos, tá? Esse em A, né, estou vendo aí uma bactéria, um bacilo gram-negativo, tá, gente, com leucócitos, e vocês estão vendo que tem alguns bacilos que são muito pequenininhos, são até cocobacilos mesmo, e alguns bacilos muito grandes. O que é isso? Pleomorfismo, tá, isso aí está com a carinha de enterobactérias, né, então a gente já começa a definir quem é quem aqui, tá, obviamente, tá, gente, isso não é bater o martelo, mas já é um indício. Na B aí, gente, a gente está vendo uma infecção por gram positivo, tá? E aí está com bem carinha de enterococos, tá? Que são cadeias pequenas, 3 a 4 células, e ele não é um coco realmente, né? Ele é um cocobacilo, ele é um pouquinho mais esticado, tá? Então a gente já tem uma carinha muito grande de enterococos. E embora, tá, gente, a enorme, a esmagadora maioria das ITUs sejam causadas por bactérias, tá? A gente tem, como eu discuti com vocês, a cândida. Então, em C aí eu coloquei um gram da cândida, tá? Lembrando sempre, gente, que os fungos sempre vão se corar como gram positivos, tá? A etapa de lavagem não consegue retirar o cristal violeta dessas bactérias, desses micro-organismos, tá? Então, sempre lembrar, fungo vai ser sempre gram positivo. Então, vocês estão vendo aí as células leveduriformes da cândida, tá? E essas hifas, né, que a gente chama de pseudohifas, tá? A presença de pseudohifas, tá, gente, é um grande indício também de que a cândida está ali causando um quadro infeccioso, né? Quando a cândida passa da forma leveduriforme para a pseudohifa, é um dos mecanismos de virulência dela, né? Então ela está muito provavelmente causando a doença, tá? E, gente, se a amostra ela não for coletada corretamente, tá? Ela pode apresentar, né, mais de um morfotipo, tá? E esses morfotipos seriam um indicativo, né, de contaminação da amostra com microbiota da uretra. Então, como vocês podem ver aí, né, a gente tem dois exemplos, tá? Que a gente vai ter uma
presença de bactérias, né, mais de um morfotipo, né, cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos. E aí a gente vai sempre para observar isso, a gente, como é que eu vou saber quem que é o patógeno, quem que é a contaminação de microbiota, tá? Primeiro, né, gente, é bom a gente ter realmente o conhecimento da microbiota. A microbiota da uretra, ela vai ser, basicamente, né, a gente pode resumir assim, um reflexo da microbiota da pele, tá? Então, principalmente gram-positivos, que eu vou ter na microbiota da uretra, tá? Então, isso já é um parâmetro. A proporção, tá, gente? Geralmente, se a amostra foi bem coletada, principalmente se eu estou vendo leucócitos, o que quer dizer que é uma amostra representativa, a proporção do patógeno geralmente vai ser maior do que a da microbiota, tá? E eu sempre vou também utilizar a epidemiologia, que a gente discutiu aqui. Então, por exemplo, se eu vejo gram-positivo e gram-negativo, tá? É uma chance maior, obviamente, do gram-negativo ser o patógeno, tá? Como a gente viu, é a grande maioria das infecções do trato urinário. E além disso, tá, gente, muito importante sempre a gente combinar todos os dados que a gente tem. Então, o que veio da clínica, os resultados da fita reagente, resultado de sedimento urinário, o resultado da cultura que a gente vai ver depois e o resultado do GRAM, tá? Então, com todos esses dados, com conhecimento da epidemiologia, eu vou começando já a entender quem que é o possível patógeno, quem que é contaminação, tá? E por isso que é importante, né, a gente conhecer também a epidemiologia da bactéria, como é que é a manifestação clínica desse sítio anatômico, tá?